espaço, vejo muitas pessoas Opa, queridas aqui. Começou a muita gente gravar, né? querida, né? Muita gente É, querida. Eu sinto quase como se fosse uma festa em casa, né? Que chamamos amigos, né? A sensação que eu tenho é bem essa. olha aqui, tá a Tânia, a Lola, a Marcita. Oi, Exato, pessoal. isso aí, só gente A bacana. Carla. Então, gente, que maravilha. Deixa eu te apresentar para todo mundo, para quem não te conhece Sim, ainda. claro, claro. Renata Tânio é linguista, psicoterapeuta, cartomante e pesquisadora de culturas tradicionais e religiões brasileiras. Atualmente vive na Europa, onde atua ativamente como terapeuta. Então, assim, você também está da turma do casaquinho, né? Sim, a turma do casaquinho. Estão sentindo frio? Eu tô na turma do casaquinho e do resfriado, dá para ver, né? Isso até Ah, pedir isso, faz desculpa para parte. vocês, que eu tô super resfriada esses dias. Se eu tiver um acesso de tosse, não se assustem. Não, assim, vacina sim, estamos todos prevenidos aqui, tudo dominado. Que bom. Gente, trouxemos a Renata. A Renata vai conversar com a gente sobre, deixa eu voltar aqui, trajetórias e perspectivas do Lenormand brasileiro. Você falando do Lenormand brasileiro e trabalhando na Europa, como é que você usa essa técnica do brasileiro dentro da tua vida nessa comunidade tão similar, porém diferente, né? Como é que você coloca o Lenormand brasileiro no teu contexto? Conta pra gente. Então, é interessante essa pergunta, porque eu também percebi que é a primeira vez que eu falo num evento em português. Eu já apresentei essa palestra, enfim, o resultado das minhas pesquisas em tantos lugares, sempre em espanhol, que é a primeira vez que eu falo para brasileiros, né? E aí, essa pergunta, eu fiz uma adaptação na minha apresentação exatamente por isso, porque eu acho que mudou tudo. Quando eu me instalei definitivamente aqui, né? Agora eu estou em Portugal, mas eu morava na Espanha. A minha visão com relação ao oráculo, ela mudou completamente, porque aí foi quando eu fui percebendo quais eram as nossas especificidades, que quando a gente está dentro, a gente não percebe, a gente acha que aquilo são características dadas, né? E que em todo lugar é assim. E foi em 2009, numa viagem que eu fiz para a Espanha, que eu fui numa loja super famosa aqui comprar um baralho cigano e a pessoa me disse, não, esse baralho que você está procurando, ele não existe aqui. Falei, como assim ele não existe aqui? Claro que ele existe, né? E aí eu percebi que de fato ele não existia. E percebi que realmente essa forma de olhar para o Lenormand era nossa. E a partir daí eu comecei a falar, não, peraí, que características são essas, né, que a gente precisa desse distanciamento para entender. Depois também, quando eu comecei a participar dos congressos e dar aulas, né, eu tive que me aprofundar muito mais, porque como é que você vai explicar uma forma tão específica e autêntica de trabalhar com o oráculo para pessoas que estão tão distantes dessa realidade, né? Então, eu acho que eu uso esse sotaque, né? Usando uma expressão que a Carla Souza usa, esse nosso sotaque brasileiro. Eu venho, na verdade, tentando desmistificar no sentido de entender, assim, né? Assim, eu vou pesquisando, pesquisando, observando, para chegar para chegar eu acho que no mais bonito de tudo isso para conseguir passar. Obviamente, né? Até quando você estava falando qual era o título da minha apresentação, eu falei, nossa, que ousadia da minha parte, né? Colocar um título como esse. Porque eu acho que a nossa forma de lidar com o baralho cigano, enquanto eu ouvi o Rui, até pensei, nossa, o baralho cigano é uma entidade em si mesma, né? A nossa forma de lidar é tão especial que a gente leva uma vida inteira para entender. E é isso que a minha pesquisa tem me mostrado, assim, que é vivo, né? E eu estando de fora, eu continuo usando da minha forma, mas eu vou acompanhando vocês daí, eu vou acompanhando como
essas informações ou esse jeito brasileiro de oracular contamina outros lugares, né? Eu sei que o Rui, por exemplo, claramente ele é português, ele tem a história dele aqui em Portugal, mas eu sei o quanto a forma de lidar com o oráculo e a espiritualidade brasileira tem uma influência na vida dele como oraculista, né? Então eu fico assim, observando, tentando entender, pesquisando, juntando as pontas e estou um pouco nisso, assim, nesse movimento, né? Não sei nem se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, respondeu muito bem respondido. Perdão, deixa eu seguir aqui. Então, deixa eu já abrir as perguntas. O que a gente tem feito é deixado as perguntas para o final, para não desconcentrar ou não interromper o palestrante, e depois no final a gente chega com todas as perguntas. A gente pode manter assim, ou você prefere que interrompa? O que você prefere? Vamos deixar tudo para o final? Não, A Tânia Durão está pedindo para você mostrar pode ser. seu livro. Menina, ele nem está aqui. Olha como eu sou boa no marketing. Mas ele está na apresentação que eu preparei, eu coloquei lá uma fotinho, né? Eu sou ruim de marketing, mas enfim, eu estou melhorando. Tá, então fica à vontade para começar. Eu vou fechar aqui meu vídeo para não comprometer a internet. Tá, eu queria só te pedir uma coisa. Eu preparei uma apresentação, mas eu queria compartilhá-la a partir de um determinado momento, não agora. Eu posso te pedir quando for para compartilhar? Claro, quando for melhor para você. Você Tá, conduz o processo. perfeito. Tá. Então, na verdade, eu queria agradecer de novo o espaço, o convite. Eu acho que tem ao público, né, e aos palestrantes, às palestrantes, sei que tem pessoas muito queridas e que produzem muito para o baralho cigano, para que ele tenha fundamentação, para que as pessoas tenham bibliografia onde estudar, enfim, cursos. Eu sei que aqui nós temos pessoas muito engajadas e acho que isso eleva a nossa prática a um outro nível, né? E aí, enfim, trazendo um pouco para vocês do que eu pensei para hoje, né? Dessa primeira vez que eu falo para o público brasileiro, né? Só esse ano já foram 7 congressos e esse é o primeiro em português, como é especial para mim, assim, porque no fim das contas é o meu grande objeto de estudo, né? Assim, eu sou cartomante faz 15 anos, mas eu não me dedicava ao estudo e à investigação nesse nível de profundidade que eu tenho nos últimos 5 anos, né? E eu acho que é porque eu fui, não sei, eu imagino que todo mundo que esteja aqui saiba como é apaixonante esse universo, e eu sinto que eu fui cada vez mais absorvida para dentro dele, né? Enfim, então eu queria agradecer esses espaços de troca e a presença de vocês, né? E eu queria começar com uma citação que eu descobri faz pouco tempo e que eu acho que ela traduz um pouco das minhas inquietações, o que eu venho buscando, e como é interessante que eu tenha encontrado faz mais ou menos 4 meses, né? Ao longo desses 5 anos de pesquisa que eu tenho encontrado agora. Então, é um fragmento, né, do Constantino Carriema, que ele diz assim: encontramos entre os usuários desses baralhos uma disposição psíquica para ligar as cartas com entidades ciganas, quer entre sensitivos, sem uma filiação religiosa declarada, quer entre praticantes espíritas e de ritos afro. Aí eu pus um grifo bem grande nessa próxima parte, né? Trata-se de mais um exemplo de receptividade do astral brasileiro, expressão de sincretismo que vale a pena estudar mais. Como é muito comum constatar no Brasil, o baralho pode funcionar como um simples instrumento de apoio, um suporte para os sensitivos e videntes exercerem os seus dons. Essa citação ela é muito importante, assim, no meu processo de pesquisa, porque eu acho que ela expressa de maneira clara essa receptividade do astral brasileiro, né? Nas palavras do Constantino, né? Essa receptividade e essa releitura que acontece de uma série de outras coisas, de outros elementos, não só do Lenormand, né? Mas como isso é um processo comum em vários outros contextos, né? A Umbanda, por exemplo, enfim. Também eu entendo que
se manifesta mais ou menos a partir do mesmo princípio. Então, como isso é uma forma de estar no mundo, né? Uma forma bem característica da nossa cultura. Então, abrindo com essa citação, eu vou contar para vocês um pouquinho, né? Eu já falei como eu comecei, enfim, essa pesquisa. Eu sou cartomante há 15 anos, eu percebi essa diferença entre a nossa forma de usar o oráculo e outras formas, né? Em 2009, e eu efetivamente essa pesquisa eu faço faz mais ou menos 5 anos, né? E aí o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco dos resultados do que eu encontrei. Eu entendo que é uma pesquisa viva, né? Cada vez mais, por exemplo, como essa citação que eu encontrei faz 3, 4 meses, ela vai se transformando. E como ela me levou a tentar encontrar as origens da chegada do Lenormand no Brasil e também mais para trás, né? Como cada vez eu vou indo mais para trás, no Lenormand clássico, e mais para frente, tentando entender o que vai acontecer. Por isso aí o título da apresentação de hoje, né? Caminhos e perspectivas. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco disso tudo, né? Tem uma coisa importante também, antes que eu me esqueça. Geralmente as pessoas me perguntam por que Lenormand brasileiro e não baralho cigano, né? Exatamente por conta dessa perspectiva e dessa visão que eu acabei adquirindo por estar fora. Quando a gente fala em baralho cigano, né, existem outros baralhos ciganos, né? Assim, isso também é um ponto da minha pesquisa, mas hoje não vai dar para explorar, porque ela abre muitos troncos, assim, e a gente não consegue explorar tudo porque o tempo é curto, né? Mas outros baralhos foram associados aos ciganos ao longo da história, né? Por uma série de motivos, e eu entendo que num contexto internacional, dizer Lenormand brasileiro, baralho cigano, 2 pontos, baralho cigano, dá uma contextualizada melhor no que a gente está falando, né? Então eu tenho, tanto nos livros quanto nos artigos, enfim, nas palestras eu tenho usado essa denominação, tá? Então, Andréia, se você puder, se você puder me Já autorizar a está aberto compartilhar. para compartilhamento. Se você quiser compartilhar. Tá. O que é importante também, assim, eu tinha pensado talvez em não trazer para vocês os resultados das pesquisas, porque eu achei que todo mundo já sabia isso que eu ia falar no Brasil, mas a partir da minha experiência em sala de aula com os alunos, eu fui percebendo que não era exatamente assim. Então, falei, por que não trazer essa parte, né, que parece que é tão óbvia, mas talvez não seja, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com uma rápida linha do tempo, né? Um pouquinho da história do Lenormand clássico, porque é isso, como eu disse, né? Eu vou voltando para trás. Então, onde eu estou chegando agora, né? Então, se a gente for fazer passar rapidamente pela história do Lenormand clássico, né? Em termos de iconografia, da onde ele vem, né? Qual é essa matriz? Então, a gente chega na literatura emblemática, né? Que são os livros de emblemas, que fizeram muito sucesso na Europa entre os séculos XVI e XVIII, né? É muito interessante, vou mostrar uma imagem para vocês, para ver se vocês reconhecem esse caminho iconográfico, né? A proposta era unir a imagem à palavra, como os hieroglifos egípcios, né? E a partir do contato com essa imagem, a pessoa entrava em contato com a imagem, ela mobilizava internamente uma série de conceitos moralizantes e pedagógicos que tinham a ver com o cristianismo, né? Então, assim, o que era incrível disso é que a gente está falando de uma época em que nem todo mundo tinha acesso né, a leitura e a escrita. Então, somente de entrar em contato com a imagem, você já podia mobilizar uma série de conteúdos, né? Imagina para as pessoas que não sabiam ler como isso era libertador, né? E aí também abrindo um parênteses, que não é o tema de hoje, mas é um caminho do Lenormand que eu venho estudando, que tem a ver com essa perspectiva narrativa do oráculo, né? Os oráculos de conversação, como a união desses emblemas, né? Eles iam construindo uma história, né? Então, como você articulava mais de um emblema, 5, 10, 36,
e como a partir daí você podia construindo uma história, né? Então, isso é super, super interessante. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, então, por exemplo, é um estudo disponível no blog da Biblioteca Histórica da Universidade de Salamanca, muito interessante, eu recomendo, eles explicam super bem, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a figura, né? Um título e um texto, um título ou legenda e um texto explicativo, que aí o texto explicativo, ele, para quem sabia ler, obviamente, ele dizia ao que se referia essa imagem. Mas como a gente está falando também de uma transmissão oral, as pessoas que não sabiam ler, elas não precisavam acessar essa parte, porque elas já tinham na memória, né? Aí a gente lá, elas iam formando internamente um repertório de imagens com os seus conceitos associados, né? Então, olha como isso é interessante. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem um estudo da Cláudia Ferrari, que está disponível no site do Clube do Tarot, onde ela aproxima esses emblemas com as cartas do Lenormand clássico. Olha como eles são, né? A gente consegue... E aí, daí a gente também pode entender essa característica que tem a estrutura Lenormand, de você memorizar, né? A gente não faz uma leitura detalhada de imagem, como se faz no tarô, por exemplo, né? Você memoriza os significados, claro, aí não só as palavras-chave, aí a gente vai nas combinações que vai abrindo um universo gigantesco, mas como você precisa memorizar esse emblema para poder ter uma boa fluência, enfim, né? Olha como é interessante esse caminho. Perfeito. Muito bem. Aí daí a gente dá um salto, né? A partir dessa matriz iconográfica, a gente chega lá no Jogo da Esperança, né? Que eu imagino também que vocês já tenham ouvido falar. O Jogo da Esperança, criado pelo Johann Caspar Hetzel, né, na Alemanha, um jogo também que tinha fins lúdicos e pedagógicos, né, que usa dessa iconografia também, né, ali a gente já vê as 36 cartas, a gente já vê, né, as cartas 28 e 29, a partir do lançamento de dados, como ia se construindo uma história também, né? A partir dessa movimentação dos personagens dentro do jogo, né? Perfeito. Então, a gente tem um jogo lúdico, um jogo com fins pedagógicos e lúdicos, mas a gente está falando de um jogo, né? Perfeito. E aí, a gente dá mais um salto e, em 1840, a gente chega na publicação pela Casa Grimaud do que a gente conhece como Petit Lenormand. Então, muito inspirado, vou até mostrar para vocês uma foto que eu imagino que vocês também já conheçam, né? Que é essa aqui, que é o protótipo disponível no Museu do Tarot de Londres, o Jogo da Esperança. A gente tem baralhos, né? Eu acho até que o Falando Lenormandês tem, mas enfim, ao redor do mundo a gente tem vários baralhos inspirados nesse aqui, né? E olha, então, a gente tem o Jogo da Esperança e o Petit Lenormand muito parecidos, né? Enfim, como eles caminham juntos, né? Então, a gente tem, de um jogo, a gente passa para a impressão de um baralho, em 1840, pela Casa Grimaud, aí declaradamente como oráculo, né? Com esse fim oracular, né? Para prever a sorte, para prever o futuro, né? A gente também tem a questão do livrinho, do Philippe Lenormand, né? Que era muito parecido, as sugestões, orientações que ele passava eram muito parecidas com as próprias orientações do jogo, enfim. Esse também é um capítulo bem interessante, eu não vou me estender muito aqui, porque esse não é o foco, eu só achei que era importante contextualizar para quem não soubesse, né? E claro, a gente não pode deixar de falar na Madame Lenormand, que ela dá nome ao baralho, né? Enfim, a fama que ela teve na corte de Napoleão, né? E essa polêmica, enfim, se a gente vai também retomar os livros um pouquinho mais antigos, a gente vai ver que era associada a Madame Lenormand à criação do baralho. E hoje em dia, com as descobertas, né? Já me fugiu o nome, mas eu já coloco aqui, as recentes descobertas, como a gente entende que
esse não era exatamente o caminho, né? Se a gente for se basear nos dados e no que existe, principalmente a partir do protótipo, a gente entende, ou vai buscando, vai supondo qual é o caminho que esse oráculo percorreu, né? Então, bem, esse é um caminho, um pequeno resumo histórico sobre o Lenormand, de onde ele veio, enfim, né? Depois, se vocês quiserem, tem muito material bom, a Carla Souza, tem muita gente que estuda isso com profundidade, né? Se vocês quiserem também, lá no meu YouTube eu falo, tem um vídeo só sobre isso, mais aprofundado, tá? Enfim, mas a minha pesquisa mesmo começa aqui, nesse ponto, né? Assim, ou a maior parte, que é quando o Lenormand clássico, né? O Lenormand clássico chega ao Brasil. Então, também existem suposições, são documentos que eu ainda tento levantar, inclusive aqui aos participantes, sempre, como a gente está falando de uma cultura de transmissão oral, eu venho tentando resgatar essa história, né, a partir dos materiais disponíveis. A Carla Souza tem muitas coisas super interessantes, o Alexandre Lepletier, né, o Emanuel J. Santos e uma série de outras pessoas que também pesquisaram essa história, mas se vocês aqui tiverem mais informações ou conhecerem pessoas, estou super aberta, porque é nesses encontros que eu vou descobrindo uma série de novas coisas, tá? Muito bem. Então, a gente supõe, né, que o Lenormand, ele tenha chegado ao Brasil em meados do século XIX, né? Junto com o espiritismo kardecista, ou mais ou menos nessa leva, né? Porque nesse período a troca, né? A gente pode chamar de troca? Pode, mas era um pouco unilateral, né? Então, vamos dizer que o Brasil recebia muita influência cultural, social, dos países europeus, né? Principalmente da França, da Inglaterra, né? A gente sabe uma série de histórias interessantes, a história dos esquis, que as pessoas aqui compravam esquis, enfim, e livros, compravam uma série de coisas, e esses países funcionavam como pontos importantes de referência cultural, né, para o Brasil daquela época. E aí chega o espiritismo kardecista, né, que também se espalha pelo Brasil com muita força, né, ele vai ganhando muitos adeptos ao longo do tempo, e pelos livros da Mari Del Priore, né, ela compartilha, quando ela fala especificamente sobre cartomancia, ela traz alguns fragmentos das cartomantes francesas da época, né, que elas divulgavam, publicavam pequenas publicidades no jornal, publicidades não muito claras porque era crime, né, e como as pessoas se interessavam muito pela cartomancia e como elas usavam diferentes baralhos, né? Então se supõe, claro, além do baralho francês, que o Lenormand tenha chegado também nessa leva, com essa troca de materiais, enfim, de informações, né? E o que acontece com o tempo? Essas cartas elas começam a ser utilizadas dentro das casas de culto afro-brasileiros, né? Então a gente sabe que as cartas eram utilizadas principalmente pelas linhas de esquerda no começo e as cartas do baralho comum, né? Então, entidades específicas usavam cartas na sua ritualística, né? E com o tempo, passar do tempo, a gente vai tendo registros do uso também do Lenormand dentro das casas de culto, né? Mais especificamente da Umbanda e das Umbandas que tem nesse Brasil tão grande, com tantas diferenças litúrgicas, enfim, né? Então, essas cartas começam a ser utilizadas, primeiro com as entidades de esquerda, e quando a Umbanda abre de fato uma linha de trabalho específica para os ciganos, que aqui também a gente pode abrir outro grande parênteses, depois no final eu vou falar para vocês, porque esses parênteses, né, eles são o conteúdo do meu livro 2 que eu estou preparando, né? Então, toda essa explicação sobre os ciganos, toda essa questão dessa intersecção entre cartomancia e cultura popular, mais especificamente sobre a Umbanda, é o assunto do meu livro 2, né? Tudo isso que eu estou contando aqui para vocês está no livro número 1. Essa segunda parte é do livro número 2, né?
Então, quando se abre uma linha mais específica de trabalho para os ciganos, dentro da linha maior, que é a linha do Oriente, né, a falange dos ciganos, eles começam a utilizar essas cartas com mais frequência. E aí é quando o boom realmente acontece, né? É um fenômeno muito observado, principalmente no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, tá? E aí tem duas coisas, por isso que eu pergunto para vocês, não sei de onde é a maior parte das pessoas daqui, imagino que seja do Rio. As informações que chegam até mim e que estão nos livros, elas estão muito concentradas a essa região especificamente, né? Mas o Brasil é gigante, né? Então eu sei, ainda que não esteja documentado, eu imagino, porque quando eu comecei a pesquisa com pais e mães de santo de todo o Brasil sobre cartomancia e umbanda, eu comecei a receber outras referências, né? E aí por isso que por isso que eu digo que essa é uma história viva, né? Enfim, mas aí quando os ciganos eles passam a ter mais espaço dentro da Umbanda, as cartas começam a ser usadas de maneira mais intensa, e aí é quando a gente começa a perceber de fato que o baralho, o Lenormand clássico, vai se transformando. E ele vai se transformando em que aspectos, né? Acontece uma releitura, e é aí também que eu associo cartomancia à Umbanda, porque é esse processo de releitura, que a gente pode chamar de cruzo ou de sincretismo, tem diferentes nuances, mas como isso vai acontecendo, né? E aí, algumas cartas são associadas a alguns orixás, algumas cartas são associadas a guias, algumas cartas se transformam em termos de significado, outras se transformam em termos iconográficos. Mas isso é uma mudança que vai acontecendo gradualmente, lentamente, né? E são esses vestígios que eu estou tentando encontrar. E qual é a primeira proposta clara, né, num livro que a gente tem? É a proposta da Kátia Bastos e do Júlio Spinoso com a tribo cósmica, né? Que acontece em 1990. Esse é um ponto, sem dúvida, muito importante dentro da cartomancia brasileira, né? Mas é muito importante enfatizar que não é a única proposta, né? Eu digo isso porque realmente eu recebi muitas mensagens de pessoas de outras partes do Brasil dizendo que esse era um movimento que já acontecia e com propostas diferentes, então não associava exatamente a mesma carta ao mesmo orixá, mas associava, né? Isso já era feito com um baralho normal, baralho de jogar, né? Mas o Lenormand, por essa facilidade, não que ele seja um oráculo fácil, de forma nenhuma, mas eu acho que essa questão da iconografia emblemática, ela traz uma aproximação, né? É mais fácil que a pessoa se aproxime num primeiro momento. Depois, quando ela começa a ver as combinações e chega na mesa real, ela pode fugir. Mas num primeiro momento tem uma aproximação, né? Assim, então, isso, a proposta da Kátia, ela é a primeira, é a que ganha, é a primeira a ser sistematizada, é a primeira que a gente tem um registro num livro, né? Mas muitas outras aconteceram, e é isso que eu estou tentando descobrir, né? Mas, enfim, a proposta da Kátia surge em 1990, com o tarô cigano da tribo cósmica, né? E aí, isso marca claramente, de uma maneira mais estendida ou mais ampla, a criação ou a institucionalização, para dizer de alguma forma, do que seria uma escola brasileira, entre aspas, né? Tá, perfeito. Eu não gosto muito de falar sozinha, porque parece que eu estou falando sozinha, mas se vocês tiverem, eu sei Não, que as mulheres vão ficar... estamos todos Tá, aqui. Eu vou te passar as perguntas daqui a pouco. tá bom. Não, é só porque, para saber se vocês estão me acompanhando, né? Tá, então, vamos lá. Perfeito. E aí o que acontece? Eu coloquei escola brasileira entre aspas, porque eu também fui, no começo da minha pesquisa, uma defensora desse termo, escola brasileira. Principalmente por questões didáticas, e principalmente por estar fora e ver que existiam várias escolas europeias, existem várias, porque a Europa também é grande, tem o leste europeu, tem a França, a Alemanha, tem vários, né? Tem vários. E eu li um texto muito interessante da Carla Souza falando sobre os sotaques, e achei que fazia sentido, né? Mas em termos didáticos, a gente acaba usando esse nome, ainda que entenda que ela não é
não é um termo estático, para que os alunos eles possam se localizar no momento de começar a estudar, né? Então, eu preciso saber com qual dessas vertentes eu estou dialogando, né? Enfim, e ainda também, dentro dessa proposta que a Carla trouxe, a gente entende que, no fim das contas, cada professor é quase tem o seu próprio sotaque dentro dentro dessas vertentes, né? Mas, enfim. E aí, no começo, eu achava que era um termo que dava conta de descrever um processo, cheguei à conclusão que não dava, então, até para passar para os meus alunos e para poder passar para frente, né? Se a gente fala de alunos brasileiros, é uma coisa, se a gente fala de alunos estrangeiros, mais ainda, a coisa precisa estar mais organizada, né? Enfim, então eu achei que dessa forma seria fiel ao que eu vinha encontrando nas pesquisas e uma forma boa de passar para frente, né? De que fosse didático. Então eu entendi que a gente pode considerar como escola brasileira um termo guarda-chuva, que comporta uma série de características, né? Só que muitas dessas características não são estáveis. O que isso quer dizer? Que a gente não encontra todas essas características nem na prática dos oraculistas, nem nos baralhos que são lançados, né? Porque são os dois parâmetros que a gente pode ter. Então, o que está sendo produzido em termos de mercado, né? Baralhos, bibliografia, e também o que os cartomantes estão produzindo, né? Então, só você dar uma voltinha pelos grupos no Facebook que você vai ver a dissonância, como as pessoas discutem, porque são muitas ramificações, às vezes parece quase que está falando de coisas diferentes, né? Enfim. E as mais estáveis, quais seriam? Dentro de tudo isso, quais são as que mais se repetiram ao longo da pesquisa? Primeiro, o nome baralho cigano, né? Então, o baralho pode nem manter as outras características, mas baralho cigano, ele chama baralho cigano. Então, essa é uma das características mais estáveis. A segunda, a associação à egrégora cigana, aos ciganos do plano astral, e não etnia cigana. Aí também, esse é um ponto que leva para a gente lá para o segundo livro, né? Associação à egrégora cigana. O terceiro, a carta número 2, representando os obstáculos, dificuldades ou pedras. Aí a gente tem um ponto importante, né? Porque a gente tem uma mudança iconográfica, interpretativa, né? Geralmente as pessoas, quando vão comprar um baralho ou quando vão se definir nessas vertentes, a carta número 2 ela é muito emblemática, porque no seu baralho ou nas suas aulas, o seu professor trabalha a carta número 2 como trevo ou os obstáculos. Se ele trabalha como os obstáculos, então ele é da escola brasileira. Se ele trabalha como trevo, ele é da escola europeia, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? E se reconhecem de alguma forma. A carta 12, representando os pássaros. A carta 36, representando a vitória, a cruz com aspecto positivo. Aqui a gente não tem uma mudança iconográfica, né? Continua sendo a cruz, mas a gente tem uma mudança interpretativa diametralmente oposta, né? A gente está falando uma na escola europeia, numa vertente da escola europeia, né? Porque, enfim, a gente tem a cruz com aspecto negativo e na maior parte das pessoas que se autodenominam praticantes da escola brasileira, a cruz com aspecto positivo, né? Depois, as cartas testemunha 28 e 29, representando o cigano e a cigana, também é uma coisa que aparece com bastante frequência. No caso específico da tribo cósmica, a gente tem as 13 cartas associadas aos orixás, né? Perfeito. E a possibilidade de entender o oráculo como uma ponte de comunicação com o plano espiritual. E aí a gente volta lá na citação do começo, né? Esse ponto é muito importante, porque ele vai para além dessas características concretas e objetivas, né? Que a gente pode ver na prática, no baralho, no livro, na autodenominação de um cartomante, né? E aí, esse ponto, peço que vocês abram muito o coração de vocês, porque é uma percepção que eu tive também conversando com outras pessoas, enfim. Eu percebi que ainda que no Brasil algumas pessoas trabalhem com o que se chama no Brasil de escola europeia, ainda assim elas têm um sotaque muito brasileiro de oracular. Então, eu fui percebendo
que a cartomancia brasileira, mais especificamente associada a esse universo Lenormand brasileiro, baralho cigano, como ele é tão expandido, o baralho cigano é o Brasil é o país onde mais se utiliza esse baralho, né? Ele tem tanta força por uma série de motivos, né? Mas independentemente de como você signifique as cartas, existe uma disposição interna, uma forma de oracular muito brasileira. E isso, para mim, que estou fora, também faz parte da escola brasileira, entendem? Não, não faz parte dessas características associadas à iconografia, à simbologia, à interpretação, né, aos emblemas, à prática ali, à técnica, mas há uma disposição interna do cartomante, né? E é isso também o que eu venho estudando. Que disposição é essa? Isso, para quem está dentro, pode parecer óbvio, mas não é. Porque eu acho que dentro da cartomancia contemporânea existe um distanciamento, ou existiu, pode ser que agora seja um movimento de retorno, um distanciamento entre cartomancia e espiritualidade, né? A gente conhece muitas pessoas que se dizem céticas, ou enfim, eu estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Que são cartomantes. Mas acho que no Brasil, ainda que as pessoas não tenham religião, não é necessário, mas existe uma disposição espiritual para se conectar e para o uso das cartas. Isso levado ao extremo, né? A um extremo, e não é crítica, é uma constatação, isso levado ao extremo pode ser aquele papo que a gente escuta bastante, de que você só pode usar as cartas se você tiver um guia, de que eu não preciso estudar porque eu tenho guia, enfim, isso levado a um extremo, né? Que eu acho que a gente corre esse risco. Mas entre os extremos, a gente tem uma série de degraus aí, né? Então, existe uma forma aberta de se conectar com a espiritualidade através das cartas, e como as cartas fazem parte do imaginário e do entendimento do que é espiritualidade. E acho que nesse arcabouço do baralho cigano do Lenormand brasileiro e até do Lenormand europeu, isso é muito visível. E eu ouvi isso de pessoas de fora, que falavam, nossa, que diferente isso que vocês fazem. Só que como eu cresci assim, eu não tinha percebido. Falei, meu Deus, é verdade. Você começa a conviver com pessoas que têm outra lógica, você fala, esse é um traço muito recorrente, né? Dentro da prática oracular brasileira. Isso. Então, eu pedi para vocês abrirem o coração, mas continuem de coração aberto, tá? Porque eu acho que esse ponto, ele é sensível, né? Bem, aí também tem essa questão, né, da cartomancia e da Renata, Umbanda. Oi, desculpa te interromper. imagina. A gente tem algumas perguntas e a gente já está na parte caminhando para o fim do nosso Tá. tempo. Então, só para você organizar o teu tempo para a gente poder responder todas as perguntas. Tá, então eu vou passar rapidinho. Obrigada. Imagina, imagina. Ó, então, aqui nesse aspecto específico da cartomancia umbanda, que é o que eu venho estudando agora, então, como esses símbolos eles se entrecruzam, né? Que foi um pouco do que eu falei para vocês lá na frente, independentemente de umbandistas ou não, como é que isso é muito forte dentro desse caminho da cartomancia brasileira. Nós temos agora uma série de baralhos de entidade que corroboram essa perspectiva, né? Como tem esse entrecruzamento, como isso é muito interessante. Eu separei aqui também para vocês, isso enfim, é dentro da minha ótica, do meu estudo, né? Esse é o baralho da Kátia Bastos, e aí como eu entendo também que dentro dessa perspectiva da espiritualidade tem essas 4 cartas que são as mais espirituais e como elas se manifestam dentro do jogo, eu venho estudando. Esse reflexo também dessa dimensão dessa lógica também eu acho que se expressa completamente na carta 11, né? Quando ela assume essa dimensão da magia, como isso tem a ver com valores e questões culturais muito importantes, né? E aí eu trouxe, enfim, aqui para vocês um pouco do que são, vocês já conhecem, obviamente, as referências para os meus estudos em termos, né, de cartomancia e cultura popular, dessa intersecção, né?
É quase redundante falar de cartomancia e cultura popular, mas enfim, o livro da tribo cósmica, aqui o André Mantovani, que também tem um lugar muito importante dentro dessa perspectiva, né, ele se autodenomina da escola brasileira, quer dizer, no último trabalho, ele fez um trabalho de pesquisa mais profundo, esse primeiro não tanto, e aí ele se autodenominou também dentro dessa lógica da escola brasileira, minha querida e amada Tânia Durão. E aqui o meu livro, para dizer que eu não falei, que eu não trouxe aqui. Então, nesse primeiro livro, Baralho Cigano, Introdução ao Lenormand Brasileiro, né? Está em português e espanhol, o livro físico e a versão digital. Essas são as ilustrações que nós temos uma surpresa em breve aí a partir dessa... daqui vão sair coisas, né? Assim, e o livro 2, enfim, mas se vocês quiserem me achar, vocês me procurem nas redes, que tem todas as coisas, o curso, o livro, o próximo livro, o que vem daí, das ilustrações, enfim, depois eu conto para vocês. E eu pus essa foto aqui, enfim, é que o tempo é tão curto, e essa pesquisa que eu venho fazendo, ela abre tantos braços, né, assim, por exemplo, eu estudo ciganos há muito mais tempo do que eu estudo o baralho, né, desde 2003, e aí talvez por isso eu cheguei no baralho, né? E aí eu trouxe essa foto tão linda para vocês aqui do Museu Etnográfico da Mulher Cigana em Granada, que eu tirei em 2015. Enfim, como eu vou costurando. Se vocês olharem aqui na mesa, esse livro que está aqui é um também que se autodenomina Baralho Cigano Russo. Acho que vocês já viram, é aquele que são os triangulinhos, sabe? Que eles vão se juntando, enfim. Ciganos e baralhos e sempre uma conexão, né? Então é isso, gente. Obrigada. Sinto que eu falei muito rápido sobre coisas muito profundas, mas acho que a ideia era essa, né? Deixar vocês aí conhecer um pouco do que eu venho fazendo e dividir com vocês. Sim, a gente que pede desculpa de ter que Imagina. falar a questão de tempo, mas a gente acaba se amarrando muito nessas formalidades. Mas, enfim, eu tenho perguntas para te fazer do grupo. Claro. Além das cartas, há outros métodos que se diferenciem na escola europeia e na escola brasileira? Não só cartas como significado, mas métodos ou maneiras de apresentação. Então, na verdade, eu acho que são duas coisas, assim. Uma a gente está falando do mesmo sistema, que é o Lenormand. Hoje não deu muito tempo para falar sobre isso, mas enfim, que é um sistema hermético, 36 cartas. A gente está falando, embora seja Lenormand clássico, o baralho cigano, Lenormand brasileiro, é o mesmo oráculo em termos de estrutura, né? A gente tem, entre um e outro, diferenças interpretativas, né? Iconográficas, simbólicas, e toda essa diferença que eu estou colocando para vocês em termos subjetivos, né? Mas a técnica em si, ela serve, na maior parte das vezes, para qualquer vertente que você use, porque a gente está falando de técnica, né? Então, as mandalas, a mesa real, enfim, os blocos de 3, bloco de 9, desculpa, o 3x3, as leituras lineares, elas servem independentemente da vertente que você siga, porque a gente está falando de técnica, né? Não dessa... Por isso que é uma sugestão super recorrente entre os professores. Comece com o professor, se mantenha, aprenda os significados das cartas, deixe esse conhecimento integrado e estável em você, porque essa é a base, porque aí você vai diferenciar interpretativamente uma carta da outra, porque tem diferenças muito importantes em termos interpretativos, senão a sua leitura vai virar uma salada. Depois, quando você já tiver bem solidificada essa primeira parte, aí você vai aprender técnica com todo mundo. Por exemplo, vem a Odete aqui. A Odete tem uma técnica incrível, ela tem um livro, né, gigante, falando só sobre propostas de técnica. Isso se você está bem estabilizado no seu conhecimento, mesmo você trabalhando com uma vertente da escola brasileira, você pode, sem dúvida, aí você bebe em todas as fontes. A questão muito complicada que eu vejo nos grupos do Facebook, eu vou ficando louca, eu preciso até sair, porque eu falo, meu Deus, me dá um desespero interno. Essa mistura dos significados e a pessoa não consegue ter uma prática estável, não consegue repetir 2 vezes a mesma coisa, né? O mesmo significado da carta, porque vai bebendo em muitas fontes. Então, isso para o começo é bem difícil.
E o que que você considera mais importante na escolha das escolas pelo cartomante? Eu acho que identificação. Eu acho que é uma questão de identificação. Acho que hoje em dia eu ia falar de oportunidade, mas há 15 anos atrás era de oportunidade, sim, porque eu não fui apresentada a duas perspectivas, só a uma. Mas hoje em dia a gente tem muitas coisas na internet, enfim, então tem a ver com identificação mesmo. E mais ainda, eu percebo que tem a ver com o professor. Você simpatiza com o professor, independentemente do que ele vai te ensinar. Se você sentiu firmeza, se você acha que ele tem um programa de curso coeso, estruturado e que ele é didático, enfim, é o professor. Outra coisa, o que a gente percebe é que talvez a leitura brasileira tenha uma conotação de espiritualidade muito mais marcante. E o consulente europeu, ele aceita a leitura com essa abordagem brasileira? O consulente europeu é receptivo à leitura brasileira? Então, eu acho que tem duas coisas, assim, eu vou citar o meu exemplo, porque eu acho que eu já vi que outras pessoas saíram mais ou menos do mesmo, assim, né? É, embora eu venha de um contexto religioso, e eu tenha estudado a escola brasileira, eu não. É por isso que eu acho que é muito complexo. Você não precisa falar especificamente de espíritos, você não precisa falar necessariamente de mediunidade na sua leitura. Não, não precisa. Eu nem fazia isso no começo, né? Claro que tem pessoas que escolhem trabalhar assim, mas eu não acho que é necessário, porque isso tem a ver com uma subjetividade que nos permeia, para além do que a gente diz, né, ali concretamente, mas pode ser dito, sem dúvida. É, um, não muito, mas depende, eu acho que se a gente é puro e duro, não muito, assim. Então, acho que em algumas coisas precisa muito mais modular a fala, né, para que o seu consulente ele possa entender, né? Mas também tem uma coisa, a gente não pode nunca, e eu acho que por isso que até nos livros e nos cursos a minha proposta é sempre teoria ou história e prática, porque elas caminham juntas e técnica, não tem jeito. Por exemplo, eu senti muito uma resistência cultural ao oráculo na Espanha que eu não sentia no Brasil. Então, tem uma, para além de falar sobre espíritos ou não, eles já acham que a gente só vai fazer isso, eles já acham que você só vai falar de espírito. Isso massifica ou deixa a leitura muito pobre, isso é um estereótipo que nos limita muito, assim, né? Eu tive casos sérios com relação a isso, então, não sei, acho que eu acho que a gente precisa modular, mas eu vejo no Brasil também pessoas muito. Vejo os alunos, muitas vezes, quando chegam, mais limitados até nesse sentido de tem que ser um espírito que está falando com você absolutamente, ou do que fora, não sei. Não sei se eu respondi, acho que não, né? Respondeu, respondido com louvor. Muito obrigada. A gente tem Imagina. muito comentário elogiando a tua palestra, falando da profundidade da tua pesquisa, a profundidade das informações que você trouxe, muita gente elogiando e te agradecendo. E aproveito e te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui, de estar fazendo essa troca. Te peço desculpas da gente ter corrido tanto com o tempo, mas assim, Imagina. a gente acaba ficando limitado. E vou te pedir a gentileza de sortear um número, porque a gente vai sortear agora. Deixa eu abrir aqui. Já que falamos dele, vamos sortear um Jogo da Esperança, da editora Falando Lenormandês, da Carla Souza. Aliás, vamos sortear dois Jogos da Esperança, da Falando Lenormandês. Eu sempre tropeço. Então, me diz, por favor, Renata, dois números. Deixa eu ver, para a gente não repetir, De zero a quanto? não, de 4 até 90, até 89. 11.
11, acho que já foi. Ah, não vale. 11 é a Carla Não, Souza, não vale. vale sim, claro que vale. Não vale, fala outro número. Então, 30 já foi? Deixa eu ver. 30 não foi. 30 vai ser Tá. Andréia Lopes de Almeida, do Grupo Oraculistas. Parabéns, Andréia. E vou Parabéns. ter... Me E, diz outro não, número, por não vai valer favor. o da Carla? Tá. Oi? Não vai valer o da Carla, não, Não né? vai, a Carla não vai ganhar o Tá. próprio baralho. Até 90 é 88. 88. Peraí. Pá, pá, pá. Alice Falcão. Parabéns, Alice. Falcão ganhou o jogo da esperança. Pronto. Então, vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. Vamos Imagina. fazer a nossa fotinha básica. Deixa eu abrir aqui para todo mundo aparecer na foto. Quem quiser abrir suas câmeras, por favor, para a gente dar um ok. Parabéns aos ganhadores. Obrigada, Carla Souza, que está aqui com a gente, pelo compartilhamento desses baralhos maravilhosos. Agora deixa eu abrir aqui, porque eu também quero aparecer, que eu sou dessas. Então, vamos lá. Atenção, sorriso. Foi, Bom, ok. obrigada, viu, Andréia, pelo espaço. Parabéns pela organização. É muito, muito, muito importante que esses espaços existam. Agradeço a todos e todas que estão aqui. Espero que possamos voltar a nos encontrar em outros lugares. Eu acho, Renata, que esses encontros, eles são fundamentais para a nossa união como categoria. Quanto mais a gente se Claro. conhece e quanto mais a gente respeita o trabalho um do outro, mais forte a gente fica. E a gente perde, vai perdendo esse estereótipo que a gente sabe que existe através da parceria que a gente traça um com o outro, da gente ver o nível de profundidade do seu trabalho, da gente ver o nível de comprometimento do amiguinho. Então, quanto mais a gente se conhece e a gente se encontra, mais forte a nossa categoria se torna. Então, Sem eu sou dúvida. super fã desses encontros, novamente te agradeço, e agora a gente vai Imagina. passar para Odete. Eu sei que está todo mundo daqui. Uau! Pois é, né? Uau! E só uma coisa que você disse, eu acho que a nossa cartomancia ela tem um potencial enorme. Enorme. Então, assim, que a gente nunca esqueça disso, né? Exatamente, que a gente nunca se esqueça o fato de Não. existir uma escola brasileira torna a gente muito mais eu não queria dizer avançado, que eu acho que isso soa pretensioso, mas o fato de existir uma escola brasileira torna a gente muito mais comprometido com isso do que talvez outras culturas que não tenham se envolvido tanto com oráculo. Então, bom, estou falando uma história que não é nem minha, deixa eu chamar a Odete para falar. Vai lá. Um Renata, beijo, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Imagina. Tchau. Então, Odete, deixa eu chamar a Odete, deixa eu... Pronto, Odete, acho que você consegue tirar seu microfone, se você estiver aí, você participa ou você quer que eu transmita o vídeo? O que você prefere? Espera aí. Ai, não estou. Me conseguem ouvir? Sim, estamos ouvindo. Eu não. Então, eu prefiro que vocês mandem um vídeo, porque não posso falar muito tempo pela cirurgia que eu vivi ultimamente. Mas eu não estou a conseguir entrar em vídeo com vocês, ao menos por um minuto. Fica descansada, a gente vai fazer o seguinte, gente, a Odete
passou por um processo cirúrgico recente e ela ainda está muito sensível com o pós-operatório. A gente agradece imensamente o fato dela estar aqui, é incrível ela ter se colocado à disposição, e a gente vai... Andrea, Fala, Odete. Andrea, é possível só 1 minuto entrar em linha com vocês, pelo menos eu cumprimentar-vos, depois vocês passam o meu vídeo. Sim, por favor, se você... É possível. Claro, eu não sei como é que isto se faz. Eu não consigo ativar o seu vídeo. O seu vídeo... Nem eu consigo aqui. Então, eu vou transmitir o vídeo enquanto você busca como abrir o vídeo. O que é que você acha? Para a gente não ficar... Sim, tá bem, tá bem. Bom, então, eu vou transmitir o vídeo e depois, no retorno, você volta para dar um beijo em todo mundo, tá bom? Tá bom. Então, eu queria transmitir o vídeo. Eu não vou transmitir por aqui. Eu vou pedir para o João que comece a fazer o compartilhamento. João, você consegue? Deixa eu tirar o PIN e colocar... Então, eu vou parar de gravar aqui, gente, porque aí o vídeo a gente vê direto em outro momento, tá bom?